o fim da Peugeot brasileira. Pois é, pessoal, com o lançamento do novo 2008, a Peugeot segue os caminhos da Ford e abandona a fabricação nacional de veículos em terras tupiniquins. O que levou a Peugeot a desistir do Brasil? Quais foram os erros que levaram ela ao fundo do poço, ou a pegar fogo na água? Afinal, Peugeot sempre quebra, ou será que o novo 2008 será capaz de reverter a queda livre nas vendas da Peugeot? Pois no seu auge em 2007, a Peugeot era a sexta montadora do país, com 3,36% de participação no mercado, atingindo em 2010 seu recorde de vendas, com 90.316 veículos. Mas atualmente, em julho de 2024, figura apenas como a 16ª montadora do Brasil. Vendeu até julho só 14.665 veículos. Vende menos que as chinesas BYD e Great Wall Motors, que acabaram de chegar. Para ter uma ideia, em 2013, pouco mais de 10 anos atrás, quando foi lançada a nova linha 2008, em substituição ao fracasso do 206 requentado como 207, e não me entendam mal, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho um 206 Rally em restauração aqui no canal. Mas o 207 foi um tremendo erro, admitido até pelo presidente da Peugeot. E já vamos falar sobre os erros da Peugeot. Um deles, o óbvio, disfarçar o 206 de 207 e chamar de carro novo. Mas isso nem foi o pior, segue aqui comigo. Pois bem, há pouco mais de 10 anos, em 2013, ao ir numa concessionária da Peugeot, você tinha até 12 modelos, isso mesmo, 12 carros diferentes à disposição no showroom. Além do recém-lançado 208, havia ainda a linha 207, em versão hatch, versão sedã o Passion, a perua SW e a picape Rogar. Tinha na loja também o hatch médio 308 e sua bela versão coupé conversível importada. Além dos modelos derivados, o crossover 3008, o sedã 408 e o belo esportivo RCZ, feito para peitar o Audi TT. Se o seu negócio era trabalho, ainda vendia a Peugeot Partner em versão de passeio ou versão furgão, com uma ótima capacidade de carga de 800 kg. E não como a versão Partner de hoje, que é basicamente uma Fiat Fiorina disfarçada de Peugeot e que carrega apenas 650 kg. Ah, e havia também o importado topo de linha da gama Peugeot na época, o sedã 508. Pois vá numa loja da Peugeot hoje, só tem o 208 e vai ter o SUV 2008 de volta, ambos importados da Argentina. E se você procurar muito, talvez encontre suas variações elétricas vindas da Europa. Até o SUV 3008, que ficou tão caro depois da restilização, sumiu do portfólio e não é mais oferecido nem no site da Peugeot. Ah, e é claro, você deve achar a Fiorino com a marca da Peugeot, pois nem sequer a picape média Landtrek, a Stellantis, a nova dona da Peugeot, quis oferecer por aqui. Preferiu trocar a marca dela e trazer ela do Uruguai como uma Fiat, a Titano. Entende o drama? Algum de vocês aí deseja hoje, compraria hoje um Peugeot? Pois no passado eles já foram desejados, e muito. Quando o 206 chegou em 1999, apenas um ano após o seu lançamento mundial, virou carro de desejo, principalmente entre os mais jovens. Numa época em que a gente tinha Gol bolinha e Uno quadrado à venda, pessoal. Era um design marcante à frente do seu tempo. Tinha até a bela versão conversível, a coupé de teto rígido, o 206cc, como nas sonhadas Mercedes SLK, mas num preço acessível, um charme até hoje. Sem contar o importado 406, um belíssimo coupé desenhado pela Pininfarina, um dos mais belos Peugeots já feitos até hoje. Mas afinal, o que levou a Peugeot ao fundo do poço e a abandonar a fabricação de carros no Brasil? Pois não são poucos fatores, e eu diria que foi uma profusão de erros e de estratégias erradas ao longo desses mais de 25 anos da Peugeot no Brasil. Primeiro, é claro, a questão de manutenção. Não que ela seja cara, como eu tenho 206 Rally aqui no canal, posso falar disso com propriedade.
Afinal, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas no geral, não me leva à falência não, pessoal. Semana passada mesmo eu tive que trocar o eixo traseiro. Sim, eu troquei o eixo traseiro. Você deve ter ficado até assustado. Mas calma, trocar um eixo velho por um reformado com buchas novas e novos rolamentos custou apenas R$1.000, menos do que custaria desmontar o eixo todo que estava no 206 e fazer os reparos necessários. E o serviço foi feito em apenas 3 horas. Hoje, os mecânicos dominam bem a manutenção dos franceses. Mas eis o ponto. Sem molas helicoidais na traseira, sim, o 206 não tem molas helicoidais atrás como qualquer outro carro, ele tem 2 barras transversais que servem de molas. Logo, pergunta se aguenta as buraqueiras do Brasil. A resposta é meio óbvia, não é? Pois bem, para quem não sabe, a Peugeot e a Citroën eram marcas irmãs, formavam a PSA e vieram praticamente juntas ao Brasil, compartilhando base mecânicas e peças. Um C3 era basicamente a versão Citroën do 206, com mesmos motores, câmbios, entre outras peças. Tanto que na China foi ainda pior, o 206 era um C2 com cara de Citroën apenas. Tinha até a versão Cross. Já o Citroën C4 nada mais era do que um Peugeot 307 com design estiloso. E aqui que começam os erros estratégicos das marcas francesas PSA no Brasil. Pois mesmo que muitas vezes as concessionárias Peugeot e Citroën fossem lado a lado, até podiam ser do mesmo dono. As oficinas no geral eram separadas, dificultando a vida dos seus donos na manutenção e subindo o custo de reparar esses carros. A PSA não foi capaz de aproveitar o ganho de escala das peças das 2 marcas irmãs para tornar a manutenção delas simples e barata ao consumidor. E sem um projeto adequado às realidades das estradas brasileiras, começava aí a má fama de quebráveis destas 2 marcas francesas. Tanto que, nas palavras de Sérgio Habib, dono e representante das concessionárias Citroën no Brasil, em entrevista ao podcast A Roda, ele fala abertamente como a PSA sabia que o câmbio automático L4 não funcionava. 1/3 deles quebrava na garantia, e os outros 2/3 quebrariam de 3 a 6 anos depois. Nunca, mas nunca, em 20 anos que eu trabalhei com os franceses, um francês chegou pra mim e falou: desculpe, eu mandei um carro com qualidade ruim pra você. E olha, eu tenho cada história. Nossa senhora, a gente vendia carro com câmbio automático. O câmbio automático da PSA ele não funcionava. 1/3 quebrava na garantia e os 2/3 outros quebravam de 3 a 6 anos depois. Se quiser ver na íntegra esta entrevista do Sérgio Habib com o João Anacleto, confere aqui na descrição depois o link do podcast. Anacleto, um abraço, o teu podcast é sensacional. Pois eis que em 2004 começavam os erros de estratégia da Peugeot. Pois ela resolveu tirar do 206 o competente e econômico motor 1.0 16 válvulas que era fornecido pela Renault, em prol de um defasado e antiquado 1.4 de 8 válvulas. Dizia ela que vendia 1.4 a preço de 1.0, um motor maior e mais forte. E era mesmo. Mas se lembrem que nos anos 2000, o que vendia no Brasil era caro 1.0, e não ter essa opção afugentava muitos compradores. Sem contar que o motor da Renault era ótimo, pessoal. No 206 fazia a gasolina 14,7 km por litro na cidade e 21,7 km por litro na estrada. Mais de 20 km por litro de economia na estrada, pessoal. Gostou de uma economia destas? Então já aproveita e deixa o seu tapa no like, o tapa no dedão de cara legal aqui pro canal, para levar este vídeo a mais caras legais como você. E você também pode hypar este vídeo, fica nas opções abaixo do like. Com isso você ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como este para você. Pois este consumo excepcional é melhor, gente, que muito 1.0 turbo moderno de hoje em dia. Isso 20 anos atrás. Tanto que este motor 1.0 da Renault ficou em linha nos Renaults Clio e Sandero até 2017. Para ter uma ideia, 1.4 fazia na gasolina apenas 10,7 km por litro na cidade e 14,2 na estrada. Na estrada, o novo 1.4 fazia menos que um antigo 1.0 na cidade. Ou seja, se você queria um carro econômico, você não tinha mais um Peugeot para comprar. Mas se quiser um carro econômico destes da Peugeot, o 206 1.0, e se der sorte de encontrar um por aí funcionando,
ele custa menos de 10 mil reais. Pois vamos então a 2008, ao ano de 2008. Logo logo vamos também ao novo SUV 2008. Pois bem, no ano de 2008, bem nos anos auge da Peugeot no Brasil, logo após fechar como sexta montadora em 2007, ela resolveu lançar o novo 207. Mas para nossa tristeza não foi o novo 207 de verdade como na Europa, maior e mais seguro. Ela dobrou a aposta no 206, mudou sua frente e painel e pronto, lançou o novo 207 Tupiniquim. E só com essa mudança para o 207 é que vieram as versões sedã do 206, a Passion, que foi desenvolvida pela iraniana Crodo e já existia no Irã desde 2005, e só 2 anos depois do facelift, em 2010, é que chegou a picape Rogar, a versão picapinha do novo 207. 2 anos depois da nova Saveiro G5, chegou tarde no mercado já dominado pela dupla Estrada e Saveiro. E é claro que apenas um facelift do 206 e novas versões não corrigiam seus problemas, como o câmbio automático de 4 marchas beberrão e que quebrava, a fragilidade da suspensão e a direção hidráulica que pega fogo. Além do pós-venda que não se ajudava. Mas o pior do lançamento do 207 nem foi ele ser um 206 requentado, foi ser lançado sem ter carro para vender. Pois é, ele foi apresentado à imprensa, mas a fábrica ainda não estava produzindo, e as lojas estavam cheias de 206. Só 1 mês e meio depois do lançamento é que você de fato encontrava um 207 nas lojas. Me diz aí, quem é que ia comprar um 206 se ele já sabia que ele tinha saído de linha? E se você tinha lido a reportagem na 4 rodas do 207 e queria comprar ele, ou as novas versões, não estava disponível. Pode isso, Brasil! Até o presidente da Peugeot admitiu em entrevista na Argentina que o lançamento do 207 brasileiro foi um erro que custou caro e custa caro até hoje à marca francesa. Pois chegamos a 2013 e a marca francesa começava a correr atrás do prejuízo, lançando e fazendo por aqui o novo 208. Novo mesmo, nova plataforma, novo carro. Novo carro. Isso mesmo, só um novo carro. Entre 2013 e 2014, saíram de linha o hatch 207, sua versão sedã, sua versão perua e sua versão picape. E no lugar, só chegava um hatch. Trocava-se 4 modelos por apenas um. Só 2 anos depois, em 2015, que chegou o SUV 2008. 2 anos depois de sua apresentação na Europa. E o lançamento do 208, ao meu ver, foi o erro mais recente da Peugeot. Pois em anos que a tendência já era comprar um SUV compacto automático, a Peugeot lançou o 2008 com problemático câmbio automático de 4 marchas e só nas versões 1.6 de entrada, pois na topo de linha Turbo 1.6 THP nem isso tinha. Só câmbio manual. Me diz aí, quem é que ia comprar um SUV topo de linha completo de tudo e ter que fazer marcha ainda? E o pior ainda está por vir, pois a Peugeot manteve este 2008 em produção, ou em venda, porque ela já parou a produção no ano passado, até agora. O novo 2008, que acaba de chegar, foi lançado na Europa em 2019, 5 anos atrás. E ele já estava sendo vendido aqui desde 2022 em sua versão elétrica. Veja bem, quem ia comprar um carro velho, defasado, 0 km? As locadoras? Nem elas compravam mais o antigo 2008. E para finalizar nosso histórico de erros que levaram a Peugeot ladeira abaixo, chegamos à era Stellantis, quando a Fiat comprou, juntou as marcas da PSA sob o seu comando. Isso bem na hora de lançar a nova geração do 208. Resultado: ao invés de usarem os modernos motores PureTech Turbo no 208, do 208 europeu, lançaram por aqui o 208 só com o motor 1.6 EC5 16 válvulas, uma versão melhorada do mesmo motor 1.6 do 206, enquanto os principais concorrentes já eram 1.0 turbo. Logo, não vendeu nada, né, pessoal? Nem sequer o 1.2 PureTech, que já vinha na geração anterior do 208 como versão de entrada, a Stellantis manteve. E a Stellantis começa a correr atrás do prejuízo.
lançando ao longo do ano o 208 com motor 1.0 Firefly da Fiat para as versões de entrada. Sim, quase 20 anos depois, a Peugeot voltou a ter uma opção 1.0 de entrada. E mais no final do ano foi lançado finalmente o 1.0 Turbo. Só que ambos chegaram com a frente do 208 velho, pois na Europa, em 2023, ele já foi atualizado em design, que chega por aqui logo logo. Ou seja, melhorou as vendas no lançamento, já que tinha mais opções de motores. Mas podia ter ido melhor, né, pessoal? Afinal, quem vai comprar um carro que já vai mudar? Você que acompanha o canal aqui, provavelmente não, pois já sabia desta atualização no ano passado. Pois chegamos ao novo 2008. Será que ele vai ser capaz de ressuscitar a Peugeot no Brasil? É um bom produto? Bom, bonito ele é. Vários de vocês, nossos inscritos, comentaram no vídeo lá do ano passado, quando trouxemos a novidade para vocês, que sim, comprariam o novo modelo, e muitos iam esperar o lançamento, pois era, ou é, o SUV mais bonito à venda por aí. E em termos de design, ele veio bem alinhado ao europeu. Deve apenas os faróis Full LED nas versões de entrada, onde os piscas são halógenos. E em termos de acabamento interno, é um copia e cola do 208 já à venda por aqui. Pro bem e pro mal. Pro bem, pois é muito bonito, um design bem caprichado, diferente da concorrência. E pro mal, pois assim como o 208 perdeu o acabamento soft touch mais caprichado da versão europeia, que inclusive você confere na concessionária entrando no novo 2008 na versão elétrica. Eu tive a oportunidade de andar com a geração anterior do 2008 elétrica no Festival Interlagos do ano passado. Meu amigo, minha amiga, o acabamento deste carro é ótimo. Pena que esse elétrico custe mais caro e tem menos autonomia que os concorrentes chineses. O 2008 elétrico vai continuar encalhando e não vendendo nada, pessoal. Será que o 2008 elétrico é mais um erro de mercado da Peugeot? E o novo 2008 a combustão 1.0 turbo vai vender? Bom, ele ganhou o moderno motor 1.0 Turbo Flex de 130 cavalos no etanol da Fiat, no lugar do agora aposentado 1.6 16 válvulas. Pois o SUV do Peugeot 208 tem potencial para vender, mas não tem a potência que tinha antes. O famoso foguetinho 1.6 THP Turbo de 173 cavalos saiu de linha. E por hora não temos a versão 1.3 Turbo de 185 cavalos do motor do grupo Fiat, só a opção do 1.0 Turbo de até 130 cavalos. E custa no lançamento, sim, no lançamento, pois a Peugeot disse que só garante esses preços até o final de agosto, e pelo e-commerce da marca, pois na loja já vai ser mais caro. Custa R$ 119 mil na versão de entrada Active, que vem até bem completa, pessoal. Com farol, lanternas e DRL em LED, apenas os piscas dos faróis são halógenos. Economizou R$10, né, dona Fiat? Economizar no pisca. Rodas de 17 polegadas, 4 airbags, assistente de subida em rampa, controle de velocidade, sensor de chuva, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, farol automático, ar digital automático, freio de estacionamento eletrônico, multimídia, é claro, por R$ 119 mil. Essa versão vem bem equipada pelo que custa. Pois, por R$10 mil a mais, você leva a versão Allure, que acrescenta bancos em couro, câmera 360 graus, sensor de estacionamento dianteiro, chave presencial compartida por botão, carregador de celular por indução e rebatimento elétrico dos retrovisores. Ao meu ver, estas duas versões de entrada são as mais interessantes, pois você precisa R$30 mil a mais que a Active de entrada para levar a topo de linha a versão GT. Ou seja, por R$ 149.990, além dos itens anteriores das demais versões, a GT adiciona o belo teto panorâmico, vem finalmente com 6 airbags, aqui um pecado de segurança não ter 6 airbags desde a versão de entrada, adiciona painel digital 3D, as borboletas para troca de marcha do câmbio CVT, que não faz muito sentido já que o câmbio é CVT, mas enfim, e os assistentes de correção de faixa. Além, é claro, da decoração GT. E finalmente troca os piscas halógenos por LED. Na versão GT tudo é de LED. A meu ver, um preço salgado demais para um 1.0 Turbo. Pois é, a GT, ao contrário do falecido 208 GT, não tem motor 1.6 THP Turbo. GT só no adesivo mesmo, pessoal. E essa versão topo de linha acaba sendo mais cara que um Tiggo 7 Sport.
Na minha opinião, a Peugeot acertou no produto, com um belo e atual design, com um motor competente, que hoje até não se ouve falar mais que bebe óleo, mas a má fama desse motor Fiat ainda está por aí. E para um carro francês que já tem má fama de manutenção na marca e meme pronto na internet, isso pode sim atrapalhar. Acredito que deva vender mais que o irmão C3 Aircross, que flopou nas vendas e não vende mais nem 1.000 unidades por mês. Afinal, o Peugeot 2008 é mais bonito, tem melhor acabamento, bons equipamentos e provavelmente, se você for na loja da Citroën ver o C3 Aircross, você vai ver o novo e belo 2008 na porta do lado. Ou seja, possivelmente o novo Peugeot 2008 vai tirar as poucas vendas do C3 Aircross. E será que a Peugeot vai mesmo subir o preço no fim de agosto? Sei não, hein? Acho que se subir, vão dar bônus e desconto nas concessionárias. Afinal, a versão de entrada, Active, já está no limite do preço para isenções de PCD. E eu não acredito que vai ter uma corrida às lojas para comprar o novo Peugeot. Me diz aqui o que você acha. Você comprará o novo Peugeot 2008? Ele será suficiente para ressuscitar a Peugeot agora com produção argentina no Brasil? Ou o leão está mais para um gato morto mesmo, que já nem fabrica mais carros no Brasil?